Fala pessoal, tudo bem? Luísa Tágera, editora dos canais E Intensivista, aqui falando com vocês. Hoje eu queria trazer, especialmente para quem assiste a aula de ventilação mecânica, uma forma bem interessante da gente conseguir medir a mecânica em pacientes em PSV. Ou seja, eu vou trazer uma forma já validada, de que a gente pode, através da qual nós podemos medir tanto a complacência quanto a driving pressure do sistema respiratório em pacientes no modo PSV, no modo pressão de suporte. A gente sabe que a driving pressure, que nada mais é do que a pressão de extensão do pulmão, né, que é a pressão de platô menos a PIP, ela é cada vez mais um alvo para limitar o estiramento pulmonar inspiratório, né? A gente sabe que ainda carecem de estudos prospectivos, randomizados, mas nós temos já algum dado, especialmente de um grande estudo de 2015, que através de uma análise de mediação conseguiu mostrar, né, uma relação entre a driving pressure e aumento de mortalidade. Driving pressures acima de 15, né, na verdade acima de 14, de 15 em diante, estariam associados a piores desfechos nos pacientes com síndrome de desconforto respiratório agudo. É comumente pensado que a pressão de platô e, por consequência, a driving pressure não poderiam ser adequadamente medidas, né, aferidas durante o esforço espontâneo do paciente. Isso porque a gente talvez não conseguisse uma pausa confiável, né? O paciente entraria e no meio da pausa, especialmente aqueles pacientes que têm o drive exacerbado. Além disso, a gente veria que a contribuição, né, do esforço espontâneo, ela estaria meio que maquiada, né? Ela teria que ser ignorada, exceto nos casos nos quais a gente usaria a manometria esofágica. Nós sabemos que é algo não tão frequente, né, do nosso uso diário da UTI, né, no nosso dia a dia da UTI. Então, hoje a gente vai trazer um método que foi descrito pelo grupo do Pesente, tá? Eu vou colocar, inclusive, o link do vídeo do próprio Pesente, né, descrevendo esse método, vocês podem dar uma olhada. E assim, o primeiro ponto que o grupo do Pesente traz é que uma pausa inspiratória breve resulta em um valor satisfatório de pressão de platô. Inclusive, ele já tentou provar isso em literatura, né? Nós temos dados em literatura disso. E o segundo ponto é que o esforço inspiratório, que não é aparente, né, a partir da curva de pressão do ventilador no modo espontâneo, ele pode sim aparecer, ficar refletido na curva do ventilador, na curva de pressão do ventilador, quando a inspiração é interrompida, ou seja, quando eu faço uma pausa inspiratória. E aí, pessoal, para que vocês compreendam melhor esses conceitos que vão ser apresentados, a gente precisa voltar para a equação do movimento. Na equação do movimento, a gente vê claramente que a pressão total do sistema, ela é composta, sim, pela pressão que o ventilador está dando, mas também pela parte, né, respiratória embutida à musculatura do doente, que é a PEMUS. A PEMUS, ela é negativa, ela tem um sinal oposto à pressão positiva que o ventilador estaria ofertando. E só lembrando, né, assistam também a aula de ventilação mecânica, mas só lembrando que sempre essa pressão total, ela deverá ser suficiente para vencer o componente elástico, né, a parte elástica, para poder distender de fato os alvéolos, fazer ganho de volume pulmonar e de caixa torácica, mas também para um componente resistivo, vencer o componente resistivo das vias aéreas, né, e gerar fluxo, né, até os alvéolos. Além disso, certamente, uma parte dessa pressão tem que estar lá para poder gerar a nossa PIP, tá bom? E que os alvéolos não entrem todos em colapso no final da expiração. Então, pessoal, só lembrando aqui o conceito de complacência, ele nada mais é do que o volume corrente dividido pela driving pressure. E a driving pressure, por sua vez, é a pressão de platô menos a PIP. É o tanto que eu coloquei acima da PIP dentro do meu alvéolo, e aquilo ali vai gerar um determinado volume corrente, dependendo da complacência do paciente, tá bom? Acompanhe nessa esquematização aqui o que vai acontecer quando eu tiver um modo controlado à pressão. A gente sabe que os modos controlados à pressão, a pressão ela é a variável que a magnitude vai ser respeitada. Se eu vou respeitar a magnitude da pressão, o ventilador ele vai obedecer cegamente. Se eu disser, ventilador, eu quero 10 acima da PIP de pressão, ele vai fazer isso, seja no modo de PSV, seja no modo de PCV, tá bom? E aí, pessoal, vamos exemplificar, por exemplo, no modo de pressão controlada, né? No modo assist controlado à pressão. Se o paciente estivesse no modo de PCV, o que iria acontecer? A gente estaria entregando, vamos supor, 10 acima da PIP, aqui nesse ponto que eu estou querendo esquematizar. O que vai acontecer quando o paciente fizer uma pressão pleural negativa? Ele, teoricamente, ele reduziria a pressão total das vias aéreas, concorda? Porque ele somaria, né, a pressão que o ventilador está ofertando um valor negativo.
mais com menos vai dar menos, então a gente teria um valor menor. Só que o ventilador, ele obedece cegamente. E eu disse que eu quero 10 acima da PIP, então ele vai continuar me entregando os 10 acima da PIP. Como ele faz isso? Ele vai aumentar o volume que ele vai entregar para você. Então, nesses ciclos, né, no qual o paciente ele entra, a gente tem um aumento do volume. Então, pessoal, nós conversamos que nós tivemos que ter um aumento de volume, né, para poder compensar aquela queda da pressão negativa pleural. Esse aumento de volume, toda vez que eu aumento o volume, eu tive que aumentar a pressão transpulmonar, né? E assim, por essa equação, a gente vê claramente que se a complacência ficou a mesma e eu aumentei o volume, é porque a driving pressure também aumentou. Então, vamos ver no paciente em PSV como que eu descubro essa driving pressure escondida. Acompanhem o vídeo a seguir. Então, ele vai fazer aqui uma pausa. O paciente está em PSV, observem, com 5 de PIP, ele fez uma pausa, ele vai gravar a curva, ele grava e ele tem acesso, né, e consegue voltar, né, o valor da curva, e ele vai inspecionar qual era o valor da pressão de platô aqui, ó. Essa pressão, ela subiu em relação à pressão que ele tinha de via aérea, ela sobe. A gente vai explicar um pouco mais sobre isso. E aí, daqui ele calcula a complacência do sistema. Ele pega o volume que o paciente estava produzindo, que era 178, né? E aí, ele divide pelo valor que ele encontrou de pressão de platô, menos o valor que ele encontrou, né, de PIP. Isso aí deu um valor de complacência para esse paciente. Então, vamos ver de novo, ó, você vê que você tem uma elevação da pressão quando você faz a pausa, porque agora ele está mostrando aquele componente oculto, que é a pressão que o paciente estava fazendo, né, como um componente negativo, tá bom? Ele consegue fazer esse cálculo, volume corrente dividido pela pressão de platô menos o PIP, ó, 178 dividido por pressão de platô, que deu 16, menos a PIP dele aqui, que deu 4, mais ou menos, a PIP média. E aí ele consegue o valor dele. A outra variável que é bem interessante é o PMI, que é o Pressure Muscle Index, né? Que o que é que ele nos diz? Ele nos diz mais ou menos o trabalho elástico do esforço inspiratório do paciente, né? Porque qual que é a fórmula do Pressure Muscle Index, né? Ele vai ser basicamente, né, a diferença da pressão de platô menos a soma do suporte mais a PIP, ou seja, quanto que deu o valor do platô a mais do que eu estava originalmente entregando de suporte mais a PIP setada no ventilador. Um PMI, né, um Pressure Muscle Index, muito próximo a zero, ele, em geral, ele sugere que eu estou dando um over assistance, ou seja, eu estou dando uma assistência excessiva para o paciente, eu posso ter consequências ruins, né, desuso de diafragma, pode ser mais difícil no futuro para desmamar esse paciente do ventilador. Por outro lado, se o PMI estiver muito elevado, e os valores de corte de literatura em geral são acima de 6, eu estou fazendo uma assistência insuficiente, né, que é o under assistance. Nesses casos, em geral, talvez a melhor conduta seria aumentar a pressão de suporte, né, ou mesmo, quem sabe, avaliar se o paciente já está em condições de estar no modo espontâneo continuamente, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da dica. Eu acho bem interessante, né, no uso do nosso dia a dia para a gente calcular a mecânica do nosso paciente e também sempre buscar os melhores resultados, né, com ventilação protetora, tá bom? Curtam, enviem para os amigos, deixem os comentários, as dúvidas aí abaixo.